Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, segundo episódio especial Núcleo da Moda, episódio 114. O papo hoje vai ser sobre o varejo de moda no Brasil, sobre o comportamento do setor, sobre a importância da gestão, sobre as novas demandas do consumidor, enfim. Para esse papo aqui eu convidei dois amigos não, né? São meus parceiros lá do Núcleo, o Vitor e a Tayane, que vão se apresentar agora para vocês. Thay, começa por você, né? Conta um pouquinho de quem é a Thay, depois o Vitor, claro. E aí a gente começa com as perguntas, que hoje tem pergunta, hein? Obrigada, Márcia, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de falar de um tema que eu amo, que é sobre o varejo de moda no Brasil. Eu me chamo Tayane, sou da Ema Fiorese. A Ema Fiorese é uma marca de moda gestante. Maravilhosa. Que está há 37 anos no mercado e que a gente trabalha há 37 anos vendendo atacado, então diretamente com o varejo e também no varejo físico e digital com a nossa própria marca. Então, vai ser um papo muito interessante que a gente vai compartilhar muitos insights. Fala pra gente um pouquinho do seu tempo de núcleo também, né? É importante saber quanto tempo você tá. Eu tô no núcleo... Desde o começo? Não, eu não tô no núcleo desde o começo. Eu tô há 6 anos. Tem 5, 6 anos que a gente tá no núcleo. Antes quem participava era o meu primo e depois eu acabei assumindo. Hoje eu sou vice-presidente junto com a Rebeca. Estamos nessa gestão. E muito feliz de tirar esse projeto do papel do podcast, né? Que legal, que legal. Bom mesmo. E você, Vitor? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor. Eu sou cofundador na Limonada Pink, junto com a minha esposa. Ela cuida da parte do estilo e eu faço mais a gestão da empresa. Nós estamos há 10 anos no mercado. A Limonada hoje ela vende tanto B2B quanto B2C, né? A gente tem 3 canais de vendas, na verdade. A gente vende o varejo nacional, o atacado nacional, e hoje a gente está em, acho que 20 ou 22 países. A gente exporta também. E vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui. Vamos conversar bastante. E eu tenho que dizer que, para mim, é muito especial estar com essas duas marcas, porque eu amo de paixão a Ema Fiorese. Infelizmente, eu tinha, acho que, 2 calças e um top da Ema Fiorese, que eu tinha até esses dias. Porque são peças que realmente são incríveis. E, assim, enfim, Limonada Pink nunca consegui usar, porque, né, o G deles é um G de uma pessoa normal. Acho que eu vou pedir pra Aline fazer um modelo pra mim, porque pra mim não dá, mas é uma marca encantadora. Então, assim, dizer que é uma honra trabalhar com 2 marcas, estar aqui hoje batendo papo com... Prazer é nosso. Com 2 empresários que têm 2 marcas, que são marcas que... Eu me emociono de falar, porque eu amo de paixão mesmo o trabalho de vocês, o produto de vocês, a forma com que vocês cuidam do consumidor de vocês. E eu acho que por isso que o nosso papo vai render aqui hoje, porque vocês são empresários conscientes. Eu posso chamar vocês de profissionais mesmo na área, tá? E assim, como a gente vai falar... de varejo de moda, que é uma coisa que, né, minha paixão também, minha segunda paixão. O que vocês acham, né? Como é que vocês acham que está o varejo de moda no Brasil? Está em recuperação? Está em estagnação? Está em transformação? Como que vocês analisam o comportamento do setor nesses últimos anos? Eu não sei se a gente precisa ir muito para trás, eu acho que a gente podia fazer pandemia para frente, ou uma análise um pouquinho antes da pandemia e como que a gente está hoje. E eu sei que quando a gente fala de pandemia, a gente fala, pô, mas faz 5 anos, né, que acabou a pandemia. Já são 5 anos. São 5 anos, mas parece que foi ontem, né? Para alguns mercados, inclusive, parece que foi ontem. Fala para mim, o que vocês acham? Como é que está o varejo no Brasil? Bom, na minha visão, não sei se eu vou compartilhar junto com a Thay, mas eu acho que o varejo sempre está em transformação. O varejo de moda muda muito, né? A pandemia mudou muito o mercado, né? A gente estava conversando antes de iniciar o podcast sobre os trabalhos da Má. Mudou muito, né? A Limonada, assim, quando a gente já começou totalmente digital, né? Então, quando veio a pandemia, a gente acabou que cresceu muito, porque a gente já estava bem estruturado para o digital, né? Mas vai mudando, sempre vai mudar, mas eu acredito também que a moda tem aquela parte tradicional, sabe? Tem as estações, que são bem marcadas, né? Chega novembro, dezembro, tem aquelas cores que o pessoal sempre usa, né? Enfim, eu acho que a moda, assim,
para o pessoal que está começando, né? Eu digo assim, quero dizer, se... Não, para quem está começando, começa certo, Vitor. É melhor. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, né? Eu quero dizer assim, que vão surgindo novos públicos, Sim. né? Então a moda hoje, assim, ela sempre tem que estar em transformação, porque tem uma galera que está vindo que vai consumir outro tipo de produto, né? Sim. Exato, eu também acho que é transformação e sempre, eu acho que não vai ter um momento que o varejo não vai se transformar, que o mercado de moda não vai se transformar. Essa transformação é contínua. E claro que a pandemia acelerou inúmeros processos que eu acho que a gente imaginava que lá na frente ia acontecer, que o digital ia tomar conta, e foi assim, de uma hora para outra. Diferente do Vitor, a gente não estava preparado para essa transformação digital, principalmente. Porque como a gente é uma empresa mais tradicional, mais antiga, essas transformações acabam sendo mais difíceis. Sim. Né? E é isso que a gente também sente no varejo. Quando o lojista é mais antigo, para ele se adaptar a todas essas transformações é muito mais difícil. Nossa, então ele tem aquela... antigamente era diferente, talvez era mais fácil. Claro que era mais fácil porque o digital não estava tão presente na vida do consumidor. Hoje, uma compra, para ela chegar lá no ponto físico, para ela querer comprar um produto da Limonada, da Ema, o cliente já pesquisou, enfim, depois a gente fala um pouquinho de jornada, mas essa transformação foi muito rápida. E dá essa sensação de que faz pouco tempo, porque foi tão rápida a transformação que até hoje a gente está se adaptando. Né? Exatamente. Eu penso assim, ó, quando a gente fala assim, o varejo é transformador, né? Às vezes coisas que a gente fazia ontem, hoje já não está rolando de fazer. Aí eu tenho uma fora do script aqui. O que você fazia há 5 anos atrás que não funciona mais hoje? Na tua visão. E você também, vai pensando aí. O que vocês faziam há 5 anos atrás em relação à marca, em relação a algum processo que hoje não funciona? Fazer pouca criação de conteúdo. É muito louco pensar que há 5 anos atrás a gente fotografava a coleção de primavera, alto-verão, né? Verão, alto-verão, outono e inverno. E esse era o material que a gente tinha para vender. Ponto. Hoje a gente tem que fazer campanha todo mês produção de conteúdo e manda para influencer e cria e mostra as peças de várias formas. Então, tipo, hoje... Pensar que 5 anos atrás a gente não tinha nem variante de todas as cores. A gente fotografava a variante principal e não fotografava a variante secundária. Porque o cliente ia até a loja e né? olhava a peça, não precisava. Hoje você tem que ter foto de tudo, a criação de conteúdo. Esses dias eu tava mesmo pensando, falei, gente, como que a gente dava conta antes? Mas é porque não tinha esse volume. Não tinha essa demanda. Não tinha essa demanda. Você tem alguma coisa, Vitor, que você fazia? A gente começou a tentar fazer live, né? Isso a gente nunca fez algumas vezes, começou, é um projeto novo. Mas assim, sempre tem que fazer coisas novas, né? Por exemplo, fotos de estilo. A gente não fazia muito na Limonada. A gente começou a fazer, 5 anos atrás a gente não fazia. E a gente sempre tem que ficar antenado no mercado, porque vai mudando. Não, mas o que eu tô achando legal é que vocês dois... Veja só a Coca-Cola. Eu vi uma notícia esses dias que a Coca Zero tá vendendo quase mais do que a Coca normal. Sim. Tá? Se a gente parar para pensar nos anos 90, se a gente sentasse para conversar, e a gente falar assim, a Coca não vai existir daqui 50 anos. Todo mundo vai falar, jamais, todo mundo toma Coca-Cola, né? Uhum. Mas você vê, eles pensaram lá naquela época, acho que foi nos anos 2000 que lançaram a Coca Zero, né? Eles criaram a Coca Zero e hoje tá vendendo pra caramba. Né? Então a moda é assim também. A gente aos poucos vai mudando e às vezes lá na frente a gente vai ver, nossa, se a gente não tivesse feito isso, o que teria acontecido? Então, né? mas ó, a minha observação é, vocês, os dois trazem a informação de uma coisa que funcionava ou que não fazia, que, né, não funciona mais, em se tratando de... ainda acaba sendo digital, né? Então, produzir para o digital. A gente vê que tem lojista que ele não transforma a própria loja. Então, assim, pessoas que, quando eu falo coisas que funcionavam antes e não funcionam mais hoje, a gente vai pensar desde um layout de loja, do próprio manequim,
do próprio treinamento de equipe, que hoje precisa ser diferente, né? Hoje a gente não consegue empurrar um produto. Exato. Porque se a pessoa não se emocionar com o nosso produto, hoje ela não compra justamente pelo fato de que ela já pesquisou, ela já sabe a blogueira que usa, né? Então tem toda essa conversa antes. Então, e tem lojista que ainda está parado ali com aquele projeto de loja de 1980 e que demora para virar a chave. E às vezes a hora que ele vira a chave, ele perdeu espaço no mercado. Então, o varejo é feito é construído diariamente, eu acho. E de mudanças, né? E de mudanças, por favor. De pequenas mudanças e com o tempo você vai percebendo o quanto você mudou. Exato. Olha lá, a minha segunda pergunta. Por que tantas lojas de moda não sobrevivem aos primeiros anos de operação? Por que vocês acham que isso acontece? Na minha opinião, é gestão. Eu acho que a gestão é um dos pontos principais, né? Mas, assim, tem muita coisa, né, pra gente pensar. Eu imagino, assim, que tem que ter muito trabalho também. Né? Porque realmente não é fácil, né? Você ter uma loja. Não é né? fácil. Eu vejo ali na Limonada... Eu acho que começa por aí. As pessoas abrem uma loja porque elas acham que é fácil. Principalmente isso. Na Limonada Pink, por exemplo, analisando alguns clientes que a gente tem na marca, né? Geralmente os clientes que mais vendem a nossa marca são os que mais trabalham. É o pessoal fazendo vídeo de sábado, de domingo... fazendo um coquetel na loja, aproveitando a vitrine, eventos, né? Fazendo a loja, né? Colocando a loja para aparecer, porque está todo mundo digital. Exatamente. Eu tenho que mostrar minha loja também, né? A gente tem que criar motivos para o cliente ir até a loja. Exatamente. Não basta apenas abrir a porta, ter um projetinho legal, abre a porta e o cliente vem. Não vem. O que você diferencia do seu vizinho? Por que o cliente... O cliente final vai até a sua loja comprar o produto, se ele pode encontrar em inúmeros locais. E quando a gente fala de loja física, tem tanta coisa que dá pra gente explorar. Esses dias eu vi, numa palestra da NRF desse ano, que um palestrante falou assim, gente, a loja física tá perdendo pro digital e a gente não sabe por quê. Porque na loja física você pode ativar o cheiro, o tato, o visual, explorar inúmeros sentidos que no digital não tem. Exatamente. E por que a gente tem algumas lojas perdendo pro digital? Esses tempos eu lembro que eu conversei com uma lojista nossa, ela falou assim, Vitor, eu tô meio desanimado de loja, eu queria trabalhar só no digital. Eu falei, não, jamais, não perde seu ponto físico, não. Isso a gente sente que tem muitos lojistas com essa percepção. Querendo sair da loja física porque tem essa sensação que no digital é muito mais fácil. Só que ele esquece que uma loja física é uma loja no 56º andar de um endereço desconhecido. A loja digital. A loja digital, né? Então, assim... E que daí você concorre com todo mundo que tá no digital. Todo mundo que tá no digital. E aí, assim, você precisa levar o cara pra lá, ou seja, é muito mais trabalho. Não, eu também sou da mesma opinião do vídeo. Falo, não faz isso não. Não faz. E a gente tem experiência de alguns clientes que foram pro digital e que acabaram fechando. Porque daí sentiram que é muito mais caro, que a gente tem essa percepção que é mais barato, mas que é muito mais caro. Mas voltando à pergunta, por que alguns clientes não sobrevivem, eu acho que também é gestão. É trabalhar sem dados no varejo físico, que o digital hoje proporciona muito pra gente. Eu tenho uma frase que eu falo, VM sem dados é palpite. Lá. Por que no digital, às vezes, a gente tem lá uma vitrine, que a gente muda o produto, coloca na home, ele sai e às vezes o cliente fica com um mês o mesmo produto na vitrine, que não faz a rotação da loja. No digital é mais fácil? Claro que não. Não, mas é porque tem aí falando de loja, eu digo para você, tem equipes ou tem gestões de loja que o produto entra e ele fica. Se você for lá daqui 6 meses, o produto está no mesmo lugar. E você quer saber? Eu já fui em loja que a cliente, sabe o que a cliente faz? Ela faz as paredes da loja com a estação do momento e o meio da loja com a estação passada. Então você tem o produto do inverno e do verão no mesmo lugar, só que assim, durante toda a estação. Quando chega o inverno, ela cata o meio, põe na parede, pega a parede e põe no meio. Ela não deixa de olhar para o produto dela.
E aquilo é só bagunça, só caos. E se você chegar na loja dela, todo dia tem o mesmo produto no mesmo lugar. Só quando virar a estação é que ela vira. Então, né, não tem cabimento hoje. A gente fala, o varejo é um lugar de trabalho, é um lugar de dedicação. A apresentação de produto é curadoria. Então, eu concordo com vocês que as gestões não estão profissionais. Exato. Né? E hoje tem pouco espaço pro amadorismo, né? Nenhum, na verdade. O varejo não permite isso, mas... Não seja amador no varejo, que ele não perdoa. E a moda é um negócio complexo. Super. A gente precisa realmente fazer gestão, buscar conhecimento, né? Pra gente sempre estar apresentando melhorias dentro da empresa, né? E compartilhando, né? Que acho que é o que a gente faz aqui. Não é só a gente adquirir o conhecimento, mas compartilhar ele sejam com os clientes, né? Para que todos possam analisar uma forma de repente, eu falo que é mais ou menos o papel do associativismo, né? É todo mundo se ajudando. Exato. O Vitor abraça os clientes. Uma coisa que eu acho também importante falar nesse caso de novas lojas, né? Novos empreendimentos, eu acredito também que quando a pessoa começa um negócio copiando do outro, geralmente não dá certo, né? Porque o sucesso de uma outra pessoa não necessariamente vai ser o seu. E eu vejo acontecendo isso. Às vezes a pessoa fala, tem uma loja que está assim, assim, assado, vou fazer igual. Não adianta. Eu tenho uma Você tem que buscar o seu caminho. Eu tenho uma história. Um dia eu era representante de manequins, né? E eu fui atender uma cliente e ela me falou, eu quero esse manequim. Ela mostrou numa foto para mim 4 manequins que ela queria. E eu, olhando para a loja dela, perguntei para ela assim, por que você quer esses 4 manequins? Não tinha nada a ver com a loja dela. Uhum. Ela virou assim, porque a Patibô colocou esses 4 manequins na vitrine dela. Então, eu também quero colocar na minha. Pois é. E aí, só que daí os 4 manequins lá na Patibô era uma coisa. Na loja dela, era outra coisa. Então, é isso. As pessoas copiam. Era um manequim branco. Aí você quer saber o mais bonito? A roupa da Patibô, né? Você quer né? saber o mais bonito? Sabe por que a Patibô comprou aquele manequim? Porque era o que a gente tinha pronta entrega. Não, porque alguém pensou lá na Patibô, ela falava, para comprar esses 4. E isso acontece muito no marketing também. Às vezes a pessoa copia alguma coisa que tá vendo no outro, mas às vezes no outro não tá dando certo. E você não sabe. E aí você tá copiando alguma coisa que já tá dando errado. Que é o pior, né? Muito legal. Então, acho que fica unânime, né? Que o problema é a gestão. É gestão. E daí a gestão engloba tudo, né? É uma gestão de estoque, a gestão financeira, a gestão do marketing, a gestão engloba tudo. Compras, né? Uma loja, por exemplo, é importante saber comprar. É um produto caro, é o produto que não vende, não é o produto que você comprou e ele tinha um valor mais elevado, né? Tem a questão de compras, é muito importante, né? Exato. Eu aprendi isso muito com meu pai. Ele teve 30 anos numa confecção, né? E esse era um dos pontos fortes que ele tinha. Ele sabia muito bem comprar. Ele falava sempre assim pra mim, confecção você ganha na compra. Exatamente. E um lojista também, você tem que saber comprar. Eu concordo com isso. Falei isso esses dias para uma lojista. Falei, vocês têm que prestar atenção que vocês ganham na compra, não é na venda. Exatamente. Não é na venda que vocês estão ganhando, é na compra. E aí, assim, já que nós entramos aí para dentro da loja já, o que o consumidor brasileiro espera de uma loja? Vocês têm essa percepção? O que o consumidor espera? Eu acho que experiência e praticidade, na minha visão. Eu, por exemplo, para mim, né? Eu gosto de chegar numa loja, comprar e ir embora. Coisa rápida. Na internet também. Por exemplo, na internet você vê um layout no Instagram, pode ser no Instagram. Aí a pessoa clica na foto, aí não tem o preço. Coloca já o preço. O público hoje ele quer praticidade, sabe? Então, praticidade é uma delas. Eu acho que a experiência dentro da loja é importante, né? Mas tem bastante coisa, né? Que a gente tem pode muita pensar. coisa. E eu acho que o primeiro é despertar o desejo, que isso está no inconsciente do consumidor, né? Mas a loja tem que despertar o desejo de alguma forma daquele cliente ou ir até a loja ou fazer um contato pelo WhatsApp. Aí começa toda a jornada. Entrou em contato pelo WhatsApp, como que você vai fazer esse atendimento? Tá de acordo com o produto que você vende? Porque se você está vendendo
um produto de R$600, você não pode falar. Outro dia eu entrei em contato com uma loja, era um vestido de festa. Ela falou assim, espera aí que agora eu não consigo te atender. Você falou, obrigada. Eu Alguém falei, vai ter um tempo ela pra me quebrou atender. ali a jornada da minha compra no meio. E foi me responder no outro dia. Então, ela conseguiu despertar pelo Instagram o desejo, ela postou uma foto linda. A hora que eu entrei em contato pelo WhatsApp, ela cortou. Ela não fez o tradicional. Exatamente. Que a gente às vezes quer fazer muita coisa inovadora, o atendimento ela não fez. E a compra tá nos detalhes. Aconteceu comigo numa floricultura, bem famosinha, que era meu aniversário. Eu pedi flores para decorar a minha mesa e ela falou, se der, depois das 19, eu entrego para você. Eu falei para ela, meu aniversário, às 19 tem que estar montado. E ela falou, então, só se der. Então, às vezes é mais prático falar assim, Eu não consigo te atender, eu até bloqueei. adoraria, mas eu não consigo te atender, porque, enfim, então ela a não venda deu está nos detalhes. Ela não deu a sugestão de um boy para ir levar para mim, ela não deu nem, eu falei, você não, nosso boy só depois, se tiver na rota, se não só amanhã, você entende? Assim, então, por que você tá vendo? Porque não era uma floricultura ali do bairro, não, era uma floricultura, conceituada, flores especiais, você entendeu? Um negocinho, uma florzinha R$90, tá entendendo? Não era E a menina fez um atendimento, eu bloqueei ela no Instagram, porque eu falei, nunca mais eu quero lembrar que essa pessoa existe e que ela estragou os meus 50 anos. E daí é a mesma pessoa que reclama que a venda tá ruim. Mas eu quase fiz um post, eu não fiz um post porque eu estava ocupada. Porque é bem isso, reclama que está que o mercado tá ruim, entendeu? Que não tem cliente que vai até a loja. Essa coisa do WhatsApp é assim, ó, eu concordo que quem está na área de venda, quem está num atendimento presencial, é chato você ficar parando para olhar o WhatsApp. Então, assim, eu sempre falo para as minhas lojistas, para minhas alunas, se você tem uma demanda na rede social forte, boa, coloca alguém só para isso. Exato. Sem dúvida. Exato. Porque se você perguntar, porque se eu perguntar um negócio agora para você, eu tenho necessidade desse imediatismo. Se você não tem o imediatismo de me atender, acabou para nós. E outra, a venda é sempre no impulso. Então tem que ser rápido. Porque ela tá ali no Instagram, ou você tá vendo flores, você já mandou mensagem para 3. Na Limonada isso acontece muito no Instagram com pessoas famosas. De vez em quando vem uma pessoa famosa e chama a gente. Se a gente não responder na hora, acabou. Por quê? Porque a pessoa deve receber tanta mensagem que a gente perde contato. Não, e ela teve o desejo ali de vestir uma peça da Limonada naquele momento. E depois a gente vê tanta coisa em feed, é tanto bombardeio que escapa. Mas o atendimento que a gente está falando aqui é uma coisa tradicional, né? Tradicional, exato. Que a gente tem que não se profissionalizou. Talvez não tá hoje de acordo com o momento que a gente está vivendo. Pós-pandemia, de digitalização. Então, às vezes, quando venda por canal. Às vezes, você está convertendo mais pelo WhatsApp. Então, por que você não vai colocar uma pessoa para atender exclusivamente no WhatsApp? Exatamente. Ou ali você faz uma campanha de tráfego pago, de ads, que é tão importante hoje, porque às vezes, as pessoas hoje me passam, às vezes, na vitrine com o celular. Entendeu? Então, como você capta pela vitrine, você capta pelo celular, você tem que estar ali cercando ela 360. E você recebe um monte de mensagem pelo WhatsApp de interesse, que aquelas campanhas estão dando certo, você vai ver lá, tem tantos cliques, só que você não sabe quando você está convertendo. Eu estava num shopping semana passada e eu falo no atacado, mas o atacado normal, a gente estava conversando até antes, é como tá vazio, né? Como as pessoas não estão mais frequentando, estão comprando pelo WhatsApp, né? No atacado. E eu tava montando uma loja e daí tinha algumas pessoas pelo shopping, né? Da região, talvez. A mulher olhou a jaqueta na vitrine e aí ela parou na porta da loja e perguntou para a moça que estava pro lado de dentro da loja, sentada no sofazinho. Quanto a jaqueta? A moça soltou assim, tá R$379. A mulher virou e falou, obrigada. Isso aí. Só que eu coloquei a jaqueta na vitrine. Pensa num acabamento.
Pensa que existiria uma conversa ali para aquela jaqueta, entendeu? Ela já demonstrou interesse, né? Ela demonstrou interesse. A história começou ali na vitrine, mas a vendedora não deu continuidade. Não, Exato. e a mulher foi embora. E aí eu penso, foi a pergunta que eu fiz, o que o shopping, o que a gente está fazendo para as pessoas irem para nossa loja? Não vou nem falar só o shopping, mas o que a gente está fazendo? Aí quando a pessoa está passando, a gente não atende. Exato. O que acontece, né? A gente não pega um contato, aí a pessoa perguntou, você não sabe de onde ela é, qual que é a loja dela. Às vezes era um potencial cliente, ela saiu da sua loja. Mas isso é bom, você vê como dá para melhorar bastante. Então, mas quantas vezes a gente entra em loja, a gente entra, sai, ninguém te aborda. Você fala, nossa, deve estar ótimo o movimento. Deve estar ótimo. E depois é o movimento, né? Depois é o movimento, a culpa é dele. Agora aqui puxando aqui pro meu lado, né? O que vocês acham, né, que falta, né, para os varejistas enxergarem o VM como estratégia e não estética? Nossa, o que falta? O que falta pro varejo? Falta entender que essa gestão, que o VM está dentro dessa gestão, que é tão necessária. E usar o VM com dados, o que está dando certo. Por que geralmente as peças da vitrine são as que despertam mais o desejo? Porque está produzida, está sendo mostrada. Então, quanto que converteu as peças da vitrine? Eu acho que eles enxergam o VM, sabe, na listinha do varejo, que você tem que fazer um monte de coisa, e isso também acho que é um problema, porque hoje os clientes, às vezes, tá dentro da loja, tem uma funcionária, tem que fazer todo o resto. Todo o resto. Tem que pagar a conta, tem que cuidar do estoque, tem que fazer essa gestão de WhatsApp, tem que postar no Instagram, tem que fazer a vitrine, e realmente. E você está colocando aí, olha como que você é uma menina do bem, você está colocando aí que ela tem um funcionário. Gente, Às vezes não tem, com certeza. Eu tenho, sei lá, umas 3.000 lojistas que elas lavam, eu gosto de falar, lavam, passam, secam, enxugam e guardam, né? Porque é isso que elas fazem. Elas fazem tudo. Elas fazem a compra. Muitas fecham a loja para ir fazer a compra. Tipo, na segunda-feira a loja está fechada. Elas chegam na terça. Aí elas vão pôr o preço, vão cadastrar, vão passar a mercadoria, vai fazer a vitrine, vai fazer o condicional, vai fazer o provador, vai vender. Entendeu? Então, olha o processo. Eu acho que da pandemia para cá aumentou a listinha delas. Sim, porque antes elas só compravam e botavam na área de venda, né? Hoje não. Hoje tem que fazer provador, hoje tem que fazer live, hoje tem que gerar conteúdo, e aí elas acabam indo no que é mais fácil. Não é muito mais fácil criar um meme, não é muito mais fácil fazer uma dancinha, não é muito mais fácil, entende? E aí cai no ridículo, no que não funciona. E esquece que se ela só pensar no que ela comprou de forma eficiente, colocar de forma estratégica dentro da loja, ela vai vender. Então, é um processo o VM é tão mais limpo, acho que encurta tanto o caminho, né? E elas vão lá no mais difícil até se derem conta de que precisa que funciona desse jeito. E tava pensando aqui, Márcia, você falando, talvez, como ela não faz esse VM estratégico, não retorna para ela. E ela acha que não é importante. E por isso pensa, é estético. Exatamente. É uma ferramenta que o pessoal às vezes não aproveita, né? Não. E eu acho que tem que ter talento também para fazer VM, né? Como você falou, às vezes a pessoa quer limpar a loja, quer fazer a compra, quer fazer o condicional e quer fazer a vitrine. Né? Eu que sou meio velho, assim, eu lembro de umas vitrines, assim, antigamente o pessoal fazia aquelas vitrines de Natal, fazia de Páscoa, mas fazia um investimento alto mesmo em vitrine, Sim. né? Não, você andava na rua, você se encantava com as vitrines. Hoje o pessoal às vezes fica preocupado com diversas outras coisas, né? Mas esquece de um VM que é muito importante. Não, não é só do VM, esquecem da loja. Acho o layout da loja. A loja é simplesmente um lugar onde eles depositam o produto que eles acham que vão vender. E não entendendo que quando eu entro com um produto na área de venda, ele só vai vender se existir muita ação humana naquele produto. E quando a gente faz VM, a gente transforma a loja para que a loja também cumpra um papel de venda, entendeu? Então é muito legal. E eu semana passada eu fui visitar uma lojista
E a gente fez o projeto novo da loja dela, e ela tava com medo, tipo, 30 anos no mesmo lugar, 30 anos com o mesmo mobiliário, com a mesma iluminação, né? Com o mesmo manequim. E a gente transformou, tirou a loja, foi para outro lugar, com outra. E aí eu fui fazer a visita para ela, né? Depois de 3, 4 semanas depois que ela inaugurou, para entender e aí como é que tá, não sei o quê. Ela falou, sorrindo para mim, as pessoas estão vindo na minha loja, Márcia. As pessoas passaram a visitar a minha loja. É o cartão de visita. Aí eu falei para ela assim, jura? Óbvio! Olha como é que tá a sua loja. Sabe, a gente colocou um clima gostoso. Agora era gostoso, era claro. Imagina um projeto de 30 anos atrás. Né? Então, assim, as pessoas esquecem da loja. Esquecem que a loja também tem um papel de venda importante. Muito importante, muito importante. E faz Thay parte tem dessa... bastante experiência no varejo. E faz parte dessa narrativa, né? Da experiência. Hoje eu também sinto que as pessoas estão tão no digital que é mais importante postar no Instagram do que cuidar da vitrine. É mais importante entrar numa trend do que cuidar da disposição ali das peças. É mais importante viralizar hoje. Exatamente. Você imagina? E daí a hora que o cliente entra na loja, ele não sabe o que é lançamento, estão todas as coleções bagunçadas, não tá separado por categoria, todos os vestidos juntos, aí estampa, cor, aquela bagunça. E eu falo, gente, vamos fazer o básico. Vamos fazer o básico, né? Eu acho que além falando muito do tradicional. O VM, além do talento, é técnica. É técnica. Exatamente. Muito além do talento, é técnica. Técnica, entendeu? Que dá pra colocar ali em ação, dá pra você fazer em qualquer loja. Exatamente. Faz parte do encantamento, faz parte da praticidade, tudo isso que a gente nomeou que era importante pro varejo, a gente consegue com o VM. Ser prático, você encontrar o look pronto. Intuitivo, aí você consegue aumentar ticket médio, peças por atendimento. Então também, entendeu? Mas por quê? Porque não analisa. E daí não analisa, não faz. E fica lá por último na listinha. Você vê, a gente fala e volta. Era só o feijão com arroz. Exatamente. O que tá faltando feijão pro varejo? Com arroz bem feito. Um feijão com arroz bem feito. Um feijão com arroz bem feito. Gente, inclusive, eu acho que na nossa próxima gravação de papo, nós vamos fazer ali na cozinha do estúdio. E aí a gente vai mostrar como é que faz um arroz e feijão bem feito. Olha só. Exato. Eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer um risoto naquela cozinha ali, aliando a nossa conversa aqui de varejo. Sério, eu tô estudando, Dá pra fazer bastante coisa. Vai ser eu sou bom no arroz, feijão e carne moída. Eu adoro fazer. Nossa, eu vou fazer um risoto de ossobuco, dá licença. Ou bolonhesa pro Vitor. Eu quero entrar num assunto aqui, porque como vocês dois são indústria, né? Muitos profissionais de moda saem da faculdade com o sonho de serem estilista, mas o varejo tá cheio de outras oportunidades. Onde que vocês acham que tem aí uma desconexão entre a formação e o mercado? Porque se vocês repararem, todo mundo que faz moda sai voltado para trabalhar como estilista. Quando a gente olha para o varejo, vocês enquanto indústria querem estilistas, óbvio. Mas quando a gente olha para quem está vendendo o nosso produto, o que está faltando? Por exemplo, está faltando talento para ensinar a montar look. Está faltando talento para mídias. Está faltando talento para marketing. E a galera da moda não... Eles são os que têm a chance de irem para esse mercado com muito mais facilidade do que uma pessoa que venha de outra área. Onde vocês acham que tem uma desconexão aí? Por que a gente não se atentou disso ainda? Falta tanta gente boa no varejo e tá todo mundo pensando em só ser estilista. Você é formada em moda, né? Eu sou formada em moda. Eu fiz a Embi Morumbi, designer de moda, e era uma faculdade muito voltada para a criação. Muito voltado para a criação. Mas eu acho que 100% das faculdades são voltadas para a criação mesmo. Então, acho que não. Não, porque na hora que a gente vai procurar estilista, tá faltando estilista no mercado. Na limonada não falta porque a gente tem a Aline, né? Graças a Deus, talentosíssima, maravilhosa, uma deusa que sabe. Exato.
Mas na hora que a gente vai pro mercado, falta estilista também. Mas eu acho que isso, como em outras áreas, falta atualização das faculdades. Da grade, né? Da grade curricular, exatamente. É uma coisa que não se atualizou e quem tá lá dentro da academia, né, das faculdades, não tá no mercado de trabalho. E não tá enxergando essa oportunidade. Nossa, obrigada por falar sobre isso. E hoje são poucas pessoas que estão dentro das faculdades que vai para uma área acadêmica. É verdade. E dentro da moda é mercado. Eu vejo isso pelos currículos que eu recebo, sabe? Às vezes eu divulgo uma vaga de marketing, vem lá uma pessoa formada em história. Aí vem uma formada em enfermagem, sabe? É incrível. Então, na moda isso acontece também, mas eu acredito que falta muito, na verdade, é talento para muitas das pessoas, né? Às vezes a pessoa escolhe uma área e fica teimando com aquela área e não muda. Isso acontece bastante também. A parte do estilo é uma área que você precisa de talento, né? Para você desenvolver uma criação. Então, não basta você estar formado em moda. Que você vai ser um grande estilista. Não vai, é diferente. Não. Mas você... E além de talento também, dados também. Porque hoje uma coleção você analisa dados, né? Porque vendeu, qual modelagem que performa mais, quais são as cores, tá? Hoje a gente vai falar de tendência, tudo tá na moda. Quais são as tendências que você vai trazer para sua coleção, que tá de acordo com a marca que você tá trabalhando. Porque não é uma questão de estilo pessoal. Nada é estilo pessoal, né? Não tem porque que ser, eu posso ser estilista, eu trabalhei em marca de masculino, eu trabalhei com infantil, depois eu trabalhei com feminino que não tinha nada do meu estilo. Mas como eu vou traduzir aquilo para a marca que eu estou trabalhando? Como que eu vou analisar o ciclo da coleção que vendeu, como vendeu, por que vendeu, e daí o estilo tem que entrar no marketing também. Porque às vezes não vende porque o marketing, a foto não estava boa, porque não colocou uma descrição correta, porque não entendeu o valor daquele tecido. Então engloba muitas frentes. E a faculdade não está fazendo esse trabalho por trás. Infelizmente não está. É porque a gente vê, eu vejo assim, ó, normalmente a grande dor hoje eu tô falando desse varejista multimarca, da Silvinhas Modas, né? E que é a maioria no Brasil. A maioria do Brasil. Elas têm muito... Quando é uma pessoa só que faz a compra, que faz não sei o quê. Então, quando ela tem uma funcionária, normalmente, quando vem da área de moda, para ela é mais fácil, porque... Tirando a parte de atendimento, que do atendimento é uma coisa que a gente pode treinar, ou quando você tem o talento para organizar esse produto, coordenar produto, criar os looks. Então, tudo isso faz muita diferença dentro de uma loja. A parte de fazer um provador com entendimento de tecido, sabe? Gente que não vai lá falar, ai, gente, olha o meu lookinho que combina com short. Bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Combina com tênis, mas vai com a sandalinha, sabe? Que não é só isso. Então, a pessoa tem uma conversa técnica sobre a modelagem, sobre o tecido, acabamento. De acabamento, né? De estruturação de produto, enfim... E é criativo, acaba fazendo uma vitrine bacana, tem bom gosto, tem uma curadoria boa. Claro, também são pessoas que podem ser treinadas por isso, para esse movimento. Nas próprias redes sociais, né? Trabalhar com a rede social. Então, tem tanto mercado, assim, inexplorado dentro do varejo. Existe uma preocupação em fabricar, mas ninguém está se preocupando que a gente precisa ajudar a vender esse produto. E que hoje, eu até, acho que faz uns 4 podcasts, eu estava falando, gente, quem é que está com a faca e o queijo na mão hoje, se não as equipes de venda? O meu salário depende da força que eu consigo, né? Eu, enquanto profissional liberal, o meu salário é o que eu consigo fazer. O salário de vocês é o que vocês conseguem vender. Quem que tem uma infinidade, assim, uma capacidade infinita de fazer o salário hoje? Se não é uma equipe de venda, se não é um profissional da área de venda. Porque ele está num lugar onde ele não paga aluguel, ele está lá, ele tem um produto que ele não comprou, não é ele que paga o boleto, e o papel dele é só ter uma ação de venda nesse produto para que isso aconteça. Mas tem gente acordada para esse momento? Cara, quem pode ganhar dinheiro hoje é quem está na área de venda. Exatamente.
É que o departamento de estilo, eu vejo isso em grandes marcas de fora, assim, também, né? Às vezes, quando uma coleção não dá certo, geralmente o pessoal coloca a culpa só no estilista, né? Exato. E nem sempre é. Não, às vezes o ponto de venda tá a foto totalmente às vezes não errado. ficou legal, às vezes o vendedor não tá legal, a loja não tá legal. Tem um monte de coisa que pode ter acontecido, né? Mas geralmente sobrecai sobre o estilista. Exatamente. Manda Essas embora. marcas grandes, tipo Chanel, assim, se não for bem a coleção, o cara cai fora. Manda embora, exatamente. Gente, aqui, diante da alta concorrência da informalidade, como é que o varejo de moda pode se manter competitivo para não entrar em guerra de preço? Na Limonada a gente não entra em guerra de preço, não tem nem como. A gente trabalha com um produto um design mais exclusivo, né? A gente aposta em tecidos e em aviamentos de qualidade. Essa parte de preço é muito difícil de concorrer, né? A gente nunca quis isso dentro da nossa marca. É uma questão de posicionamento, né, Vitor? Questão de branding, eu né? acho de que isso posicionamento. E o lojista pode escolher, ele pode entrar na guerra de preço. Eu falo para os meus lojistas, vocês podem entrar quero mais barata, essa blusa é cara. Você pode entrar na guerra de preço. Só que você vai concorrer com gente muito grande. Se prepara, porque essa guerra não... E pra mim sempre é muito mais difícil do que você trabalhar com posicionamento. Claro. E pra mim Muito sempre o que é difícil. caro, o caro é o produto que não vende. Caro, Exatamente. produto que não vende. Fato. Você vê, dentro de uma loja tradicional, dá pra fazer uma coisinha simples. Por exemplo, chegou um produto lá da Limonada, chegou lá dia 10. Marca lá, ó, o produto chegou dia 10/5. E vê depois quando ele vai vender e marca. E mesma coisa a lojista pode fazer quando entra alguém dentro da loja e não tem o produto. Vai lá no caderninho e marca, veio um cliente que pedir saia. Isso veio é um uma das cliente coisas mais poderosas do varejo. Que aí depois quando você for fazer a que não compra, Vitor, você tá lá sabe. no caderninho, hein, Vitor? Mas é legal. Não, mas tem que funciona. ter. Vamos botar no CRM. Tem. Eu tenho, né? A gente trabalha com isso Eu tô brincando, mas é que eu tenho lojista que é no papel de pão também. Porque eu às vezes tenho. não tem, porque a sua gestão de compra foi errada. Porque você Exatamente. comprou errado e tá faltando. Aqui, ó. E eu falo pro lojista, não deixa faltar pra você Exatamente. descobrir que precisa. Exatamente. Porque o cliente não volta. Exato. Não. Porque eu quero volta. hoje. Eu quero hoje. E se ele sai da sua loja, ele vai na do lado e vê se tem. Mas por quê? Você talvez no verão passado também faltou shorts. Faltou. Só que você não sabia. Aí você faz a compra às vezes de verão, você tá vendendo inverno. E daí você fala, nossa, não tá vendendo nada de shorts. Só que talvez vai precisar daqui 2 meses. Mas sabe por que eu falo pra marcar, Márcia? Imagina. Eu nasci dentro de uma confecção, meu pai teve loja, a família toda sempre teve confecção. Então eu lembro, às vezes, de um cliente entrar na loja e falar assim, eu quero um vestido assim. Aí o cliente foi embora, aí meu pai chegou, aí a vendedora falou, tá todo mundo pedindo isso. Exatamente. Isso é um clássico. Por isso que se você anota, porque às vezes, por exemplo, a pessoa que é um empreendedor e tal, às vezes ele não tá ali no momento que o cliente tá, não fica o dia inteiro na loja. Então se a pessoa vai marcando num caderninho, isso é uma coisa simples. Pode usar um CRM, lógico, Não, eu tô pode ser mais brincando. moderno. Mas pra pessoa na hora de for fazer a compra, saber. Teve muita gente que pediu vestido off, muita gente pediu vestido vermelho. Então, assim, se tiver, eu vou comprar. Tem algumas lojistas que deixa, sabe, uma listinha no caixa mesmo? E aí, quando a pessoa não comprou porque não tinha tal coisa. Não tinha tal coisa. Isso é uma estratégia poderosa. É uma tabelinha que anota na mão mesmo. Essa porque daí isso vai para o setor de compra, né? Tem algumas pessoas que são organizadas nesse sentido, de entender. Só que o que a gente já analisou algumas vezes é que tem vendedor que atende mal, e aí o cliente vai embora e ele fala, ela queria tal coisa. Daí a pessoa vai lá e nota. E aí começa não a vendeu ter porque faltou. começa a ter um número falso lá de um produto que... Entendeu? Todo mundo tá pedindo. Tá todo mundo pedindo, né? Ele compra, depois o empreendedor compra e não vende. Aí um abraço, como eu escutei a menina falando, vai ter que fazer fogueira e sopa com esses vestidos de babado. Compra vestido de babado, compra, você vai ver ela falando. Vai ter que fazer sopa com esse vestido. Chega desse bolo. E no varejo físico a gente consegue. O cliente entra querendo tal coisa, mas você consegue mostrar todo o resto. Claro. Né? No online você não consegue. Às vezes ela viu uma influencer, colocou lá o link, aí entra dentro do link, já esgotou a numeração dela, ela Já sai fechou. do site. Verdade. Agora no varejo físico, não. Olha, eu não tenho esse, mas eu tenho esse.
E às eu tenho vezes consegue reverter, mas é às vezes também. Exatamente. Não é sempre que Mas reverte. você consegue dar uma opção, você consegue levar cliente pro E provador. dar um atendimento. Ou às vezes ela entra achando que quer uma coisa e você consegue encantar ela com inúmeras outras coisas. Na EMA é muito comum isso, porque a grávida sempre vai querendo uma legging. Ela sempre vai querendo uma legging, porque ela abriu o guarda-roupa, não consegue, não tem uma calça pra vestir. E daí ela entra numa loja e ela descobre que tem todo um universo que ela não conhecia. Que ela tem vestido, que ela tem blusa, que ela tem peças. E daí é nosso papel encantar e mostrar. Então, olha o poder de uma loja física. A hora que ela entra naquele universo que, de acordo com o momento de vida que ela tá vivendo. Qual que vocês acham que é o papel da experiência do atendimento na construção da marca? Nossa, fundamental. Fundamental porque eu valorizo isso nas minhas compras. Eu amo passar por uma venda que tem, por uma compra que tem experiência. E a gente, e é engraçado, quando tem uma experiência envolvente, o preço fica lá em último lugar. Você nem lembra, você não sabe se você paga barato, caro ou você vai. Porque tudo vai te encantando, tudo vira uma experiência. O preço não tem preço, na verdade. Exatamente. Né, na verdade, quando a percepção positiva, de valor está alinhada com o preço. Isso. Então, e eu falo para os nossos lojistas, que a gente sempre faz também lives semanais com eles, para falar sobre o mercado, o que está acontecendo. Sempre vem, preço, a coleção está cada vez mais cara. Tá, o tecido está cada vez mais caro, a mão de obra está cada vez mais cara. Tudo está subindo, inclusive a roupa. Mas o cliente não... a gente tem casos, o cliente não reclama do preço. Quem reclama do preço é o lojista. Porque o cliente enxerga na marca a percepção de valor. O lojista quando a limonada... porque ele só pendura, você entendeu? Exatamente. Ele então, quer... tipo assim, se você entrar no site da Limonada, no Instagram, você vai encontrar fotos belíssimas, um caimento, uma vestibilidade linda, que isso vai construindo a percepção de valor na cabeça do cliente. E na hora que você fala o preço, ele paga, ele não reclama. Só que o lojista reclama. Porque ele só a hora pendura. que chega, exatamente, a peça na loja dele, e daí não tem experiência. Daí ele pendura lá e acha que Deus abençoe. Exatamente. Na Limonada a gente trabalha essa parte faz bastante tempo. E a gente trabalha tanto no B2B quanto no B2C. Então todo mês tem um mimo que vai para o nosso cliente de atacado. Todo mês tem um mimo com a coleção, geralmente um docinho, um chocolate. E às vezes os clientes mandam pra gente, assim, que cliente que tem criança, né, aguardando esperar a caixa da limonada para abrir para ver o que tem dentro. Que legal. E eu lembro muito bem disso na época não sei se vocês não vão lembrar, tinha um café que chamava Itamaraty, ainda tem, né? Uhum. E ele vinha com um brinquedinho dentro. Nossa, eu era apaixonado, vinha uns carrinhos, assim, sabe? Isso acabou, lógico, fica muito caro hoje para fazer, né? Mas é experiência. Né? Hoje você toma café por causa disso. No nosso varejo, a gente manda aqueles deep coffee, sabe? Vai umas balinhas, vai um deep coffee para a pessoa fazer um cafezinho. Então a gente sempre pensa nesse mimo, nessa experiência para o cliente. É uma coisa bem legal, o pessoal gosta bastante. Ô Vitor, até uma curiosidade, assim, eu sempre vejo a Aline postando os mimos e realmente sempre é de acordo... Dá trabalho de fazer. De acordo com a coleção, porque é a história. Uhum. E como que você acha que isso impacta na hora que o cliente... Porque você manda pro lojista, certo? Manda pro lojista. E pro cliente final também vai. Não, tá, mas como que daí o lojista passa essa experiência pro cliente dele? Não sei. Né? Porque eu falo assim, a gente faz a experiência com o B2B. Sim. Mas... Eu acho que eu sei te responder essa. Toda vez que o lojista se emociona, o que recebe se emociona, ele pensa, se eu me emociono, também emociono. Então, ele também tenta, a grande maioria, ou pelo menos os profissionais, vão pensar assim, o que eu posso fazer pelo meu? É o que eu falo de compartilhar, entendeu? Então, a gente recebe uma informação que, poxa, isso mudou minha vida. Eu compartilho ela para mudar de outro também. O que eu falo de passar no atacado e ver uma vitrine incrível, encanta o lojista. Se ele comprou a ideia, ele vai vender a ideia. É isso que eu digo.
Exatamente, o exemplo. E às vezes a gente fica tão preocupado em cuidar do varejo, o unboxing para o cliente, para postar, e a gente esquece que o lojista também é o nosso cliente. Sim. A gente também tem que encantar ele. Hoje, dentro das multimarcas, o que eu vejo assim, o pessoal faz muito esses coquetéis, esses cafés, né? Eu acho que isso é uma experiência fantástica para o lojista fazer. Né? Ali na Limonada eu vejo também os principais clientes da marca são esses que fazem esses tipos de experiências dentro da loja, sabe? Então, assim... É os que vendem mais, que não reclamam. Por quê? Porque existe uma ação deles em cima do... Porque eu falo que é isso que falta, é essa atitude. Tomar a atitude de fazer alguma coisa que possa ser diferente, que tire ele da guerra do preço, coloque ele em outro nível, para que ele reine sozinho. Eu acho que, na minha opinião, esse é o assim, não valeu nada que a gente conversou hoje. Exatamente. Só escuta isso aqui, tá bom. Só citar essa parte aqui, ó. Eu tenho um cliente, olha que curioso, porque isso acontece bastante na nossa empresa, não sei se acontece na TAI. Como a gente vende atacado, a gente tem muito cliente que quer fechar praça, ser exclusivo, né? E um dos maiores clientes da Limonada, ele não se importa com isso. Porque ele faz muita experiência na loja dele. Ele fala, você pode vender para uma loja do lado da minha, não tô nem aí. Ele fala desse jeito. Por quê? Porque ele vai atrás dos clientes dele. E porque quando alguém copiar a ação que ele está fazendo, ele já está fazendo outra coisa. Sempre está fazendo as coisas. Isso gera um pouco de inveja, claro. Óbvio. Porque você vê que a pessoa está fazendo as coisas, né? Mas é o que funciona hoje. Essas experiências dentro das multimarcas é fantástico, o lojista tem que aproveitar. Muito, muito. E vai de acordo também daí, ó, se a gente for falar sobre calendário de moda. Os meses de lançamento são os meses que mais vende, não é da promoção. Mas por quê? No lançamento você consegue fazer um evento dentro da loja. E daí, simplesmente a mercadoria não chega dentro da sua loja e você coloca na arara e nada aconteceu. Se o cliente entrar ou sair, ele não sabe o que chegou novo, o que não... Então, esses eventos, eles marcam o lançamento. E assim, e nos lançamentos são os meses que você tem que mais vender, são as semanas que você tem que mais vender. Porque é onde você vende com preço cheio. Onde você aproveita. Onde você diminui ali, você vende para não sobrar na promoção. Então, esses eventos eu acho que, assim, tem que ter. E cada vez uma coisa diferente. Cada vez uma coisa diferente. São os motivos para o cliente entrar dentro da sua loja. O que eu mais gosto é quando a gente... Isso acontece bastante na Limonada, graças a Deus. O cliente vai receber a caixa, mas já está tudo vendido. Aí eu fico muito feliz. Nossa! Esse mês aconteceu bastante. Muitos clientes compraram. A gente já vendeu, já está pedindo reposição antes de chegar. Então, assim, mas eu acredito muito nesse trabalho que o lojista tem que fazer dentro da loja. Porque é lógico que tem momentos que não vai vender tão bem, e aí a pessoa precisa fazer esse trabalho, né? E também é um trabalho de relacionamento. A venda é relacionamento. Você vai chamar o cliente para fazer amizade, enfim. Né? Eu acho que definitivamente precisa se conscientizar de que a loja não é mais só um ponto de venda, mas um ponto de conveniência. Que você falou muito na sua última palestra. Um ponto de experiência, entendeu? De experiência. Eu não vou sair da minha casa, aquilo que eu falo lá. Nós não temos movimento no shopping, mas... O cara tem que andar 10 horas de ônibus para fazer uma coleção no atacado e chega lá não tem nada. Tem vitrine que nem fez, que nem colocou. Tem gente que não se preparou para absolutamente nada. Não tem no último lançamento, nem o restaurante não estava preparado para... com uma comida especial, claro. Com um dia de lançamento, né? Então, é um contexto geral, né? Contexto geral. Então, assim, por que eu vou ficar 10 horas dentro? Vou pedir pelo WhatsApp mesmo. Exato. Né? Então, as pessoas não vão. Preciso fazer com que as pessoas queiram ir. E eu vou dizer para vocês, eu participei de um evento dentro de uma loja e a menina, depois, a gestora da loja me ligou e falou para mim assim, eu fui primeiro lugar de venda nos 2 dias. Ela falou, eu fui primeiro lugar de venda nos 2 dias do evento, porque ela falou assim, a dona da loja falou, você quer contratar uma blogueira? Ela falou, eu vou contratar uma pessoa que vai atender meus consumidores lá, as minhas lojistas. E eu fiquei dentro da loja o dia inteiro,
conversando, olhando o projeto. Aqui você faz isso, ali você faz aquilo. Então, fiquei o dia inteiro nessa movimentação dentro da loja. E ela falou, e o fato de você estar lá me colocou em primeiro lugar nos 2 dias de venda. Olha. Então, muito legal ver. Então, ver que as pessoas... Por que as pessoas foram lá? Teve um monte de gente que falou, eu vim aqui só para ver você. E comprou, claro, né? Claro. Mas teve... Por que a pessoa vai? Não, eu vou porque eu vou conhecer essa pessoa, já sigo ela na internet, ela dá essas dicas, ela traz esses insights, entendeu? Então, é muito legal você ver essa movimentação, né? Porque eu tenho que fazer da minha loja um ponto de experiência, não é mais... E quando a gente fala, vamos fazer um vinho, igual eu estava conversando com uma lojista, eu tenho um bar de vinho na minha loja. Toda sexta-feira, reúne-se as mulheres lá e a gente fica um pouco mais do expediente. Ela falou, a gente fica no bar, no final tá todo mundo na loja. Tá fazendo relacionamento. Exato. Exatamente. E às vezes a venda não acontece ali na hora, mas é você indicar para uma amiga, você querer também estar no próximo. Exatamente. Entendeu? É você tá dentro da loja. Dentro da loja. Mas vamos lá, gente. Vamos lá vamos ver se vai dar tempo de fazer mais umas 2 aqui. Vocês acham que a digitalização do varejo trouxe vantagens reais para os pequenos negócios? Muito. Muito. Eu até tava lendo sobre o TikTok Shop, que vai colocar todo mundo no mesmo patamar. Eu não uso TikTok. Nem eu sou das antigas. TikTok é muito pra mim. Gente, então vamos começar a usar, porque é um dos algoritmos mais inteligentes para as marcas. E a gente começou a fazer ads dentro do TikTok, assim, é surpreendente. E o TikTok Shop nos Estados Unidos, quanto que eram? Acho que 3 bilhões movimentou desde quando foi inaugurado, e agora em abril chega no Brasil e a venda acontece dentro do TikTok. Sim. Então você não precisa ter uma plataforma de venda. E vai estar todo mundo igual. Vai estar todo mundo, o grande, o pequeno, no mesmo patamar. E daí também na Shopee também vai colocar as lives dentro do site aqui no Brasil, que na China já é uma explosão. Aí diz que a Amazon também está lançando as lives dentro do aplicativo, dentro da própria Amazon, nas lojas. Então, a digitalização trouxe muito mais acessibilidade para os pequenos. Muito mais. Você sabe que eu fiz uma masterclass com um professor italiano de visual merchandising. Ele era do grupo da Dolce & Gabbana. E ele falou, ele tava falando da questão de ontem a gente saía na revista. Hoje a gente precisa estar no TikTok. É verdade. Né? Ele estava falando disso. A gente estava falando da transição, né? De como saímos da revista e paramos no TikTok. E ele falando da importância do TikTok. E aí ele contou um case da Gucci, falando que a Gucci fez uma campanha. E aí alguns jovens, um jovem foi lá e pegou umas roupas tudo misturada e foi no meio de uma terra e fez uma foto e postou e colocou não sei o que, Gucci. E aquilo viralizou. A Gucci foi lá e falou, o que é isso? Não, peraí, deixa eu olhar isso aqui. Aí olhou, contratou o rapaz e falou pra ele, eu vou mandar uma caixinha pra você por semana, usa nossas roupas. E começou a mandar. Disso, esse cara foi viralizando e outras pessoas começaram a ir na dele e foram tirando sarro, até que chegou. A Gucci fez um concurso, mandava... A Gucci usou os jovens, tanto que ele fala assim, se você vende para pessoas de 14 a 32 anos, esteja no TikTok. Esteja no TikTok, porque esse público consome ali. E ela fez. Então, ela começou a pegar pessoas normais, mas muito criativas, e ela mandava a caixa, e o melhor ganhava um contrato. Tipo assim, quem tem mais curtida, quem tivesse mais... Entendeu? Ela começou a fomentar isso. E hoje ela não abre mão de ter a marca própria lá no TikTok também. Que ela não tinha, porque ela falou, não é pra nós. E ela se descobriu lá. Então, foi muito legal ver essa... Mas tudo bem, estamos falando de Gucci, não estou falando de pequeno, né? Pequeno não está dando conta do Instagram, amiga. Então, mas aí a gente consegue analisar uma Gucci, que antes eu acho que era uma coisa muito utópica, assim, muito distante da nossa realidade. E que hoje eles estão também... surfando e precisando se atualizar de uma forma muito rápida. Muito rápida.
E que é muito mais difícil do que você só tá na revista. Na revista era muito mais fácil. Muito mais fácil. Que volta lá na primeira pergunta, só ter as coleções e tá ótimo. Agora não. Então vamos lá, minha última pergunta, tá? Mas também é uma pergunta gigante. Que soluções práticas vocês enxergam para os principais gargalos do varejo hoje? Formação de equipe, gestão de estoque, experiência de compra, fidelização de cliente. Ixi, esse dá mais um podcast. No próximo episódio, continuaremos. Eu acredito que gestão de pessoas é uma coisa assim que eu faço 30%, 40% do meu tempo. Não é fácil. E a gente precisa de time para levar qualquer negócio, né? Então é muito importante a gente pensar nessa gestão. Eu acho que é um gargalo, é uma dor de todo empresário, acho que de quase todos os ramos, né, Thay? E na moda não é diferente. É difícil de você contratar pessoas, né? Então eu imagino que essa gestão é importante, a gente sempre tá de olho no empresário. O lojista também, né? Essa lojista mesmo que comentou comigo que queria fechar a loja, essa foi das questões que ela me passou. Ela falou assim, eu não consigo achar vendedora. Eu falei, mas eu sei, é difícil, mas a gente tem que tentar, né? Você tem que treinar, tem que contratar de novo. E sempre foi difícil. Sempre foi. Eu lembro também, eu criança, meus pais reclamando que não tinha vendedora. Que era difícil fazer a gestão de equipe. Não, sempre foi. E sempre vai ser. Porque, tipo assim, são pessoas. E dentro do varejo, eu não sei se eu consigo achar um ponto de atenção. Mas eu acho, nossa, muito difícil a sua pergunta. Porque hoje o varejo é muito complexo. Então ali você tem que olhar para todos os pontos. Não tem como. Não tem um só, né? Não tem um só. Tem que fazer a gestão. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Isso é fazer gestão. Isso é a gestão, exato. E não dá para deixar de lado alguns pontos. A gente estava falando sobre a criação de conteúdo. Você tem que ter na sua loja um lugar legal para você criar conteúdo. Isso entendeu? Sua loja tem que estar bonita para você criar um conteúdo. Porque você vende um vestido de R$500. Não dá para você vender um vestido de R$500 mostrando ele na mesa, com a mesa descascada. Não comporta. Aí a percepção de valor, o cliente vai entrar na sua loja e vai achar caro. Exatamente. É o que eu falo, tem algumas lojas que eu falo, se o cliente entrou e falou que tá caro, é porque você tá mostrando errado. Exatamente, com o manequim descascado. Sem dedo, né? Sem dedo, exatamente. Claro que o vestido tá não começa a falar de manequim, senão daqui a pouco eu tô só falando de manequim. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês e falar que a gente ficava mais uns 3 dias aqui falando sobre isso. Só não vamos ficar 3 dias, porque ninguém vai ter paciência para escutar a gente 3 dias. Mas agradecer a presença de vocês e dizer que daqui a pouco tem outro episódio novo aí surgindo também com o pessoal lá do Núcleo. Nós vamos fazer mais um especial aí com o pessoal do Núcleo. Quer falar alguma coisa? Eu acho uma iniciativa muito legal fazer esses podcasts pro Núcleo, né? Só um ponto pra gente não desanimar o varejista de moda, gente. É um mercado, assim, encantador e com muita oportunidade. A hora que você vai analisar, tem gente fazendo muito dinheiro. Tem algumas lojas que, assim, que esgota o produto, como o Vitor falou. Que chega a mercadoria na loja e tá vendida. Então, assim, tem gente fazendo excelente trabalho. Tem muita oportunidade, Então, assim, é desafiador? Mas é um mercado muito promissor. Eu acredito muito no varejo de moda. Muito. Exatamente. Enquanto você reclama, tem alguém sorrindo. Exatamente. E aproveitar as oportunidades. A Má estava comentando aqui, ela tem um curso, né? Que ela dá sobre VM, né, Márcia? E o valor que ela me falou aqui é muito barato. Por uma experiência que ela tem, um lojista tem que aproveitar. Né? A gente tem que... eu vou fazer um merchan pra mim mesma, Pode fazer. Tá? Gente, online. Vamos aproveitar. Online, tá gravado 100% no Hotmart. E você falou assim, de 2.497 por 199. Nossa. Mais de 30 horas de aula. Aulas de 1h20, que eu me recuso a dar aula de 8 minutos. 8 minutos não consigo nem me apresentar. Então, o negócio é bom. Gente, mas a gente precisa acabar aqui. Obrigada de novo pela presença de vocês. Obrigada a você pelo convite. Nós agradecemos. Amamos. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.